Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor. Edição Ecumênica da Barça de 1972. Antigo Testamento. Êxodo, capítulo 25. Narração: Margarete Vital. Item 4. Prescrições sobre o santuário e o culto. Contribuições para o santuário. Falou, pois, o Senhor a Moisés e lhe disse: Ordena aos filhos de Israel que me ponham à parte os presentes que me hão de fazer. Vós os recebereis de todos aqueles que mos oferecerem espontaneamente. Eis aqui as coisas que vós deveis receber: ouro, prata, bronze, jacintos, púrpura, escarlata tinta 2 vezes, linho fino, peles de cabra, peles de carneiro tintas de vermelho e outras roxas, e paus de cetim, azeite para conservar as lâmpadas, aromas para confeccionar os óleos e perfumes do mais suave cheiro, pedras cornalinas e outras pedras preciosas para se ornar o efode e o racional. Eles me farão um santuário, para que eu habite no meio deles, o qual santuário será conforme exatíssima planta que eu te hei de mostrar do tabernáculo, como também o será o modelo dos vasos que nele hão de servir. Eis aqui como vós fareis este santuário: a arca e a mesa dos pães da propiciação. Fareis uma arca de pau de cetim, que tenha 2 côvados e meio de comprido, côvado e meio de largo e côvado e meio de alto. Tu adorarás de ouro puríssimo por dentro e por fora, e pôr-lhe-ás em cima uma coroa de ouro que apanhe tudo em roda. Porás 4 argolas de ouro nos 4 cantos da arca, 2 de uma banda e 2 da outra. Farás também uns varais de pau de cetim que cobrirás de ouro, e os meterás nas argolas que estão aos lados da arca, para ela ser levada por eles. Estes varais estarão sempre metidos nas argolas e nunca se tirarão delas. Meterás na arca as tábuas da lei que te hei de dar. Farás outro sim um propiciatório de finíssimo ouro, que terá 2 côvados e meio de comprido e côvado e meio de largo. Porás nas 2 extremidades do oráculo 2 querubins de ouro batido, um querubim de uma parte, outro doutra. Eles, com as suas asas estendidas, cobrirão ambos os lados do propiciatório e o oráculo, e estarão olhando um para o outro com os rostos virados para o propiciatório que cobre a arca, na qual tu meterás as tábuas da lei que eu te hei de dar. Daí é que eu te darei as minhas ordens. Eu te falarei de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estarão sobre a arca do testemunho, dizendo-te tudo o que eu quiser que tu intimes aos filhos de Israel. Farás também uma mesa de madeira de cetim, que terá 2 côvados de comprido, um côvado de largo e um côvado de alto. Cobri-la-ás de ouro puríssimo, e guarnecê-la-ás toda em roda de um friso de ouro. Porás sobre esse friso uma coroa de 4 dedos de alto, com seus ornatos de escultura, e sobre esta outra pequena coroa de ouro. Farás também 4 argolas de ouro, as quais porás nos 4 cantos da mesma mesa, uma em cada pé. As argolas de ouro estarão por baixo da coroa, para por elas passarem os varais, quando se quiser levar à mesa. Farás também de pau de cetim estes varais, sobre que se leve à mesa, e cobri-lo-ás de ouro. Farás outro sim de puríssimo ouro, pratos, copos, turíbulos e taças, em que se hajam de lançar os licores que se oferecerem, e porás sobre esta mesa os pães da proposição, que estarão sempre expostos na minha presença. O candelabro. Farás também um candeeiro de ouro finíssimo, batido ao martelo, com seu tronco, suas hastes e seus ornatos em forma de copos, seus pomos e suas açucenas que sairão dele. Sairão dos lados do tronco 6 hastes, 3 de uma parte, 3 da outra. Uma haste terá 3 copos de feitio de nozes, cada um com o seu pomo e sua açucena. Outra haste terá da mesma sorte 3 copos do feitio de nozes,
cada um com seu pomo e sua açucena, e todas as 6 hastes que sairão do tronco serão da mesma sorte. Mas o tronco do candeeiro terá 4 copos do feitio de nozes, acompanhados cada um de seu pomo e de sua açucena. Afora isto, haverá 3 pomos em 3 lugares do tronco, e de cada pomo sairão 2 hastes, que farão ao todo 6 hastes, nascendo de um mesmo tronco. Do candeeiro, pois, sairão estes pomos, e estas hastes, tudo de puríssimo ouro batido ao martelo. Farás outros sim 7 lâmpadas, que porás em cima do candeeiro, para esclarecerem o que estiver de fronte. Farás também seus espevitadores e suas caldeirinhas, onde se apague o murrão que se tiver tirado das lâmpadas, tudo de puríssimo ouro. O candeeiro, com todas as suas peças, terá de peso 1 talento de ouro puríssimo. Toma bem sentido e faze tudo conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Notas explicativas, capítulo 25, versículo 5. Cetim, uma espécie de acácia, ainda hoje encontradiça na península do Sinai, madeira leve e resistente. Versículo 7. O efode, uma veste externa do sumo sacerdote, conforme 28, 5 a 14. O racional, uma placa com 12 gemas gravadas com os nomes das 12 tribos que o sumo sacerdote usava ao peito, conforme 28, 15. Versículo 10. A arca tinha cerca de 1,25 m de comprimento por 80 centímetros de largura e altura. Versículo 17. Um propiciatório, uma tampa para a arca, assim chamado porque era daí que o Senhor, como que assentado nas asas dos querubins, e tendo a tampa da arca aos seus pés, atendia às preces dos israelitas. Era também chamado o oráculo. Versículo 18. Porque daí respondia a Deus às consultas e dava suas ordens. Versículo 20. No texto hebraico, abre aspas, estejam os querubins com as asas estendidas para o alto, cobrindo o propiciatório, olhando um para o outro, com os rostos voltados para o propiciatório. Fecha aspas. Versículo 23. Uma mesa de 1 metro de comprimento por 50 centímetros de largura e de altura. Versículo 30. Os 12 pães da proposição eram assim chamados por estarem continuamente diante de Deus em oblação perpétua. Eram substituídos cada sábado, e os que eram retirados deviam ser consumidos pelos sacerdotes no próprio santuário. Eram também uma figura da Eucaristia, tanto como sacrifício, como principalmente como sacramento, sob o seu duplo aspecto de presença real permanente e de comunhão. Destes pães comeu Davi, conforme o episódio de 1 Samuel 21, 3 ss. Versículo 31. Um candeeiro, o de 7 braços, que devia estar sempre com as suas 7 lâmpadas acesas na casa de Deus. Era uma excelente figura da luz do Espírito Santo e seus 7 dons, no templo de Deus, que é a Igreja do Cristo. Versículo 39. Um talento pesava entre 40 e 50 quilos.